Olá, olá mulheres que estão na busca aí do seu crescimento profissional dentro da sua organização e que querem chegar na posição executiva, que hoje já são líderes, né, já ocupam aí uma posição de supervisão, de coordenação, de gerência, mas sonham com a posição executiva, sabem que merecem chegar lá, mas estão aí cheias de dúvidas de como vai fazer, como vai chegar lá. Eu estou aqui para te ajudar e vou te mostrar aí como você deve chegar lá, vou te dar dicas de ações que você deve empreender para se destacar, para ser cada vez uma profissional mais reconhecida dentro da organização como uma pessoa que traz soluções e com isso conseguir chegar na sonhada posição executiva. Eu sou Ana Maria Sena, durante 20 anos da minha carreira eu ocupei posições executivas naquele tempo que não se falava de inclusão, não se falava de diversidade e as organizações não tinham isso como um grande desafio. Naquele tempo eu consegui. Então, se eu consegui naquele tempo, você pode conseguir hoje em dia, que eu sei que ainda é difícil, né? Apesar de tudo isso, da inclusão, da diversidade, dos desafios, as mulheres continuam tendo mais dificuldade do que os homens, tendo que mostrar mais trabalho do que os homens, mas é porque nós temos capacidade de mostrar muito mais, sim. Acredita em você. E hoje eu trouxe, em continuação ao vídeo, né, eu trouxe de novo aqui a revista que ranqueia as principais empresas, as melhores empresas do Brasil. Ela trabalha com 6 níveis, né? Ela trabalha aqui com desempenho financeiro, ESG de governança, ESG ambiental, inovação, visão de futuro e pessoas. Então hoje, agora, nós vamos começar esse vídeo falando do ESG de governança. Eu juntei alguns conceitos do ESG de governança, os indicadores, as medidas, com o ESG ambiental, porque muitas vezes, né, eu estou falando também para profissionais que estão nas áreas meio, e muitas vezes na área meio o nosso impacto efetivo nas questões ambientais, e muitas vezes a empresa tem pouco impacto nas questões ambientais, a não ser aí no uso dos recursos, que sempre que a gente está usando os recursos, a gente tem que ser o mais racional possível, porque o planeta agradece, né? Se a gente usar quanto mais de forma mais racional, da melhor forma a gente usar os recursos, é muito melhor para o planeta e é muito bom para a empresa, porque no outro vídeo, né, o vídeo do desempenho financeiro, eu falei da questão de custo, né? E quando a gente usa os recursos, faz certo da primeira vez, evita retrabalho, tem processos cada vez mais enxutos, processos mais simples, que as pessoas têm que botar menos energia para conseguir entregar melhor, diminui os custos da empresa e também diminui aí e aumenta a racionalidade do uso dos recursos. Muito importante isso. Mas vamos lá para o ESG de governança. O que a revista trata nessa dimensão? Ela trata de alguns fatores que tem a ver muito com a gestão mesmo, né? A forma como a gente está conduzindo aí o nosso dia a dia. Tem muito a ver com conduta, né? Eu acho que conduta é uma palavra muito boa, porque ela ilustra a forma como a gente se propõe a fazer o trabalho e a estar entregando o que a gente produz, né, a nossa parte para os nossos clientes. Tem muito a ver com o pensamento, né, com valores, princípios. Então, realmente, eu acho que o ESG de governança traz muito como, trabalha muito esse como, e até em outros vídeos eu já falei muito disso, como isso é relevante, né? A questão da gente estar alinhado aí também, né, com os valores da organização e
a gente casa com a cultura da empresa, né? Então a gente tem que estar alinhado aí com a cultura a qual a gente vai fazer parte. Vamos entender mais esse ponto, né? O que trata aqui a grande questão da governança dentro dessa dimensão aí da revista. Um ponto muito relevante nessa dimensão e que eles avaliaram e que todo e qualquer líder tem que ter claro na cabeça dele é a transparência. Transparência, gente, é a forma da gente melhorar a confiança que as pessoas têm na gente, ampliar o nosso potencial de ser confiável. E a confiança é uma base estrutural fundamental para que qualquer profissional que queira chegar na posição executiva precisa mostrar, né? Os seus chefes precisam confiar em você, os seus pares precisam confiar em você, os seus colaboradores precisam confiar em você. A confiança é a base que vai te levar para aquela posição. E como é que eu desenvolvo confiança? Com transparência. Ah, transparência, eu tenho que me rasgar, mostrar todas as minhas emoções. Não é nada disso. A transparência é a forma como você vai estar fazendo as coisas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A empresa, ela tomou uma decisão de sei lá, mudar o sistema. Então, vai mudar o sistema, principalmente da tua área, porque precisava atualizar, então estava no momento, foi o da tua área. E aí você começa a conversar com eles, o pessoal de TI, tararará, vai fazer as mudanças e passando, fala lá com seus colaboradores, vai ter mudança aí no sistema. E começa aquela polvorosa, né? O que vai acontecer, como é que vai ser essa mudança do sistema, porque não está claro, não está transparente, você não trouxe aí tranquilidade, na verdade você jogou fogo em palha seca ali, porque as pessoas vão ficando realmente muito nervosas. Então, a transparência tem a ver com sentar com os colaboradores, explicar o que está acontecendo e, principalmente, envolver os colaboradores com a mudança, né? Muitas vezes a gente escuta assim, mas eles não querem mudar não, eles não vão fazer direito porque eles não querem mudar, então eu vou sozinho. Mas o eu vou sozinho é uma coisa meio complicada, porque não é a gente que está fazendo, a gente não está com a barriga no balcão. E muitas vezes o colaborador, quando diz que uma coisa não vai dar certo porque ele está com a barriga no balcão e ele sabe que não é o que precisa ser feito. Ou, por outro lado, se ele está com o pensamento errado, ele precisa entender por que o pensamento dele está errado. Por que ele está tendo uma percepção distorcida da realidade. Então tem que esclarecer de qualquer forma. Precisa ficar bem transparente, bem claro qual é a situação. A boa governança pressupõe que a liderança vai sentar com seus colaboradores, envolver seus colaboradores, que é a melhor forma também de comprometer com a mudança. Sempre que o trabalho do colaborador for afetado por uma decisão, tem que ficar claro para ele a decisão e principalmente o porquê da decisão. Porque, por exemplo, eu já vivi momentos que havia uma mudança de legislação e a gente teve que explicar para o colaborador que com a mudança da legislação o sistema precisava mudar e com a mudança do sistema o trabalho dele, principalmente no curto prazo, ia aumentar muito, porque teria que fazer a migração, ter todo um processo aí doloroso, mas que precisa ser esclarecido. A gente não tem poder. A gente tem poder de mudar uma lei? Não, a gente
no estalo de dedo, não, a lei não tá boa para mim não, essa lei eu não gostei, vai me afetar aqui na minha organização, tô preparada, não tenho sistema. Não, né? A gente tem que atender a lei e tem que mudar o que preciso for para ficar correto dentro da nova realidade. E a gente precisa, obviamente, aí do apoio do colaborador, e a transparência é fundamental. A transparência com o nosso chefe, por exemplo, quando a gente está liderando um projeto e o projeto está tendo aqui uma intercorrência, está tendo um problema. E a gente aí evita de falar, porque pô, vai falar para o chefe, não, deixa eu tentar resolver, e aí não consegue resolver, quando conta para o chefe já está em cima do prazo, não tem solução, o problema pode ter ampliado, porque quando começou era um pedaço e aí não foi conseguindo resolver, foi afetando outras coisas, ou seja transparente. Assim que sinalizar um problema, esse é um ponto muito relevante, né? Claro que a gente não vai bater na porta do chefe 5 segundos, tem um probleminha aqui, mas eu acho que a gente pode resolver. Ah, deu outro probleminha aqui, mas eu acho que a gente pode resolver. Não, a gente tem que ter, aí é o poder da liderança, né? O grande diferencial da liderança é porque a liderança vai sentindo o momento, ela tem a noção do timing perfeito para estar comunicando ao chefe. Então não pode ser nem muito perto do prazo que ele estava esperando tudo resolvido e também não muito no início, para que soluções alternativas não tenham sido adotadas. Isso é muito importante. Mas o mais importante que a gente está falando aqui é a transparência. Tem que falar com o chefe. Não pode, por exemplo, a tal da bola nas costas. O chefe separado por um colega. Ah, pois é, o projeto está parado lá porque deu problema de XPTO. O projeto está parado, mas como que você sabe? Não, porque meu colaborador já me falou que parou não sei o quê, como afeta mais a tua área. Eu nem tinha te falado, porque ele já me falou tem uns 15 dias que deu uma travada lá por causa disso, daquilo outro. E aí seu chefe chega, você imagina, ele vai chegar feliz para você e falar, poxa, muito obrigado, porque você não me contou e eu estou sabendo agora, né? Tem 15 dias já que você teria tido tempo de me contar e não me contou, e agora a gente está em cima do laço e não tem solução, né? Porque a solução que a gente poderia ter dado há 15 dias atrás agora não resolve mais, né? Que a gente ainda tem que fazer outras coisas. Então, seja transparente pelo seu bem, principalmente pelo seu bem. Para cima, ou com os colaboradores, a gente tem que ser transparente, e essa transparência aumenta a confiança, mostra que a gente tem aí um punch, né? Que a gente tem condições de estar lidando com a situação, e obviamente quando vai principalmente falar com o chefe, é melhor ir com possibilidades de solução do que só com problema, tá bom? Não se esqueça disso. Ó, travou aqui por causa disso. Então o que a gente já está fazendo? Aquilo, outro, e vamos tentar dar uma solução, vamos tentar resolver, mesmo que não seja pelo caminho que a gente tinha pensado original, mas vamos pelo outro caminho, e isso pode, por exemplo, afetar o prazo de entrega, que é um grande problema, né? Sempre quando a gente tem essas intercorrências, a primeira coisa que a gente perde é o prazo de entrega. Então precisa conversar, precisa ser transparente. E com relação a colaboradores, outro fator também de transparência que afeta muito a vida do colaborador é a questão dos critérios de promoção. Por que uma pessoa é promovida, quais são os critérios, quais são as competências, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que serão valorizados para se chegar ali naquela escolha, né, para definir a escolha. Isso é muito relevante. E as pessoas
muitas vezes não falam os critérios, né? Não sei por que motivo não abre os critérios, e isso leva o colaborador a achar que tem carta marcada, que as promoções são feitas sempre com carta marcada, já tem o candidato escolhido e que é feito só ali, aquele cirquinho é só montado para tapear, né? Mas que não existem oportunidades justas, que existe ali preferências. Então, para acabar com isso, a transparência é fundamental. E isso é muito importante para aumentar a confiança das pessoas em você, nos critérios que você vai usar, e também para que você chegue na melhor escolha. Que nem aqui. Os critérios são claros, os fatores são claros, e vai mostrando por que uma empresa pontuou mais do que outra. E no nosso caso de promoção, a mesma coisa, os critérios são claros, os fatores são claros, e vai mostrando por que um fator impactou mais do que outro. Eu me lembro uma vez de um processo interno que a gente estava fazendo de escolha de promoção. Tinha um profissional que estava com muita vontade de chegar naquele lugar e estava com uma expectativa altíssima, porque ele achava que ele já estava super bem preparado. E quando foi feito a dinâmica, e outros profissionais até de outras áreas puderam participar aí do processo, um processo aberto dentro da organização, e foram posicionando a experiência, posicionando conhecimento, posicionando soluções também dentro lá dos desafios do próprio processo seletivo. Eu me lembro desse profissional retornar e falar: olha, eu achava que eu era a melhor solução, que eu era a pessoa mais indicada para essa posição. Mas, depois de participar do processo, depois de viver todas as etapas do processo, eu tenho consciência que eu tenho muito a desenvolver, que eu tenho muito a aprender com outros profissionais que se destacaram no processo, e eu vou gostar muito de ser liderado e aprender com esses outros profissionais. Então, transparência, clareza e levar as pessoas, né, fazer as pessoas se envolverem com o processo, definido um processo claro, só vai trazer aspectos positivos. É claro que quando a gente fala de transparência, de governança das empresas, eles estão falando aqui de fatores financeiros, estão falando de outras decisões, mas no nosso dia a dia o que conta são essas conversas, essas pequenas conversas com o nosso chefe, com os nossos colaboradores, sobre processos de promoção, processos de escolha de novos colaboradores. Quanto mais a gente também envolve as pessoas, melhor vai ser a decisão que a gente vai tomar, com mais transparência, o máximo de transparência para garantir aí a confiança. Dentro aqui dessa questão aí de governança, que eles apontam também, tem a coisa da anticorrupção, né? E um fator que eu acho muito importante é com relação às regras, né? Porque eu já ouvi de muitos profissionais, e isso acontece realmente, as regras existem para serem ultrapassadas, vamos colocar assim, dessa forma. Mas existem as regras, e elas precisam ser respeitadas. Se a regra não é boa, ela precisa ser mudada. Ah, que coisa boa, né? Se a regra não funciona, se a regra está comprometendo os resultados da empresa, então ela precisa ser mudada. E não ser negligenciada ou ser negada, né? A regra está lá e ela precisa ser seguida. E você é o exemplo. Você, como líder, é sempre exemplo de respeito às regras. E tem diversos fatorezinhos que interferem também nessa questão aqui, dessa confiança, dessa confiabilidade aí na governança, né, que tem a ver com um pouquinho de corrupção, não vamos chamar tão forte assim, mas que na minha percepção tem a ver com decisões ingênuas, assim, né? Por exemplo, despesa de viagem.
Tem, junto aqui essas notas, tem umas coisas assim que eu acho que, é mais realista, deixa de ser mais realista que o rei, dá para fazer assim, todo mundo faz assim, né? Mas, por exemplo, eu não sou todo mundo, então eu não vou fazer porque não me agrada fazer, né? Não vou por R$ 100, R$ 1.000, não, eu acho que não vale a pena. Eu acho que tem certas coisas que a gente deve realmente seguir as regras, e se a gente quer, né, participar de um grupo executivo e a gente aceita, né, essas coisinhas pequenininhas que todo mundo faz, que é bobagemzinha, a empresa é rica, papapá, então é assim que começa, né, que quem é por pouco vai por muito, porque a coisa vai não crescendo. Então vamos respeitar as regras. Então é assim que tem que ser, vamos seguir a regra direitinho. Eu perdi a nota. Perdeu a nota, perdeu. Perdeu, Playboy. Perdeu a nota, não tem como comprovar a despesa, vai ter que honrar a despesa com o seu recurso e não inventar aí soluções paliativas, né? Seguir a regra, eu acho que tem que ser o mote dentro de qualquer área, de qualquer conduta profissional. E por fim, né, dentro aqui da governança, participar aí de grupos de melhoria, grupos de estudo de soluções de problema, grupos de inovação dentro da organização, grupos de melhoria da qualidade. Então, está sempre contribuindo com a participação efetiva, né? Não é só cuidar, né, bater palma, mas tá lá dando o seu tempo, dando as suas ideias, a sua contribuição para esses fatores que são relevantes para a empresa e com certeza vão trazer grandes soluções, grandes melhorias, e você pode contribuir com a sua criatividade para inovações na organização. Então faça isso. Então dentro aqui da governança é isso que a gente pode falar. Agora vamos para o próximo fator, que é justamente inovação. A pergunta que eu faço é: você permite a inovação na sua área? A inovação, a criatividade, elas são decisões de risco. E quando a gente está muito receoso, está com muito medo, a gente tende a segurar a criatividade e a inovação. Uma das primeiras coisas que a gente segura, porque obviamente a gente precisa de segurança, já que está meio instável, então a gente precisa de segurança, então a gente vai para o conhecido, porque a gente fez bem feito, né? E aí é aquela história em que um time que está ganhando não se mexe. Nem sempre isso é verdade, né? Muitas vezes tem que poupar aquele jogador para uma próxima etapa, então vai mexer no time sim, porque ele está ganhando com alguma folga, vamos botar o reserva aí no lugar. Então, não é bem assim. A inovação, o espírito inovador, ele tem a ver com a aceitação de erro. Então, vamos lá. Eu trabalhei em 2 empresas que eram bem diferentes com relação a isso, a erro, né? A aceitação de erro. Uma era uma empresa mais flexível, porque ela acreditava que realmente as pessoas deviam ser desenvolvidas ali, aprenderem fazendo, e com esse aprendizado que elas iam tendo, né, as pessoas iam tendo seus aprendizados, e com isso elas iam estar entregando mais para a empresa no futuro, cada vez tendo uma visão mais ampla aqui do negócio como um todo e trazendo mais e mais contribuições. Obviamente a pessoa está num lugar novo que ela não conhece, a possibilidade dela errar é maior, né? E a aceitação, né, de um erro é maior. Quando você já tem uma estrutura
estrutura mais amarrada, mais fechada, e a busca por profissionais que já venham com muita experiência, com muita qualificação num determinado tema, tende a ter mais dificuldade aí para aceitar as inovações, o risco envolvido numa inovação. Como é que a gente, como gestor, tenta equilibrar isso? Porque realmente não é fácil. Então, a primeira coisa é ter um risco calculado, correr um risco calculado. E o risco, a gente sempre tem uma margem aí de manobra, de um risco para buscar aí uma inovação ou implantar aí uma criatividade. Então, ao invés de fazer uma mudança para a área como um todo, faz um teste. Então, aplica um teste, por exemplo, eu vou fazer isso para atender 300 pessoas. Então, ao invés de impactar 300 pessoas, faz aí um grupo de 30. Pega 30 pessoas e trabalha com elas essa mudança, verifica o que elas acham, por que vai melhorar, por que não vai, testa a mudança antes da adoção plena. Então, tem muitas formas da gente minimizar o impacto de uma inovação, de uma mudança, que é um risco muito grande. E a gente ensina as pessoas com isso, né? Vamos fazer o teste, aí o resultado do teste, qual o prazo do teste, a gente não pode falhar, então vamos fazendo assim por etapas, para que a gente possa estar entregando a melhor solução realmente para o problema. Como vocês estão vendo, né, nessa coisa que eu estou falando, não é evitar a inovação, é fazer o processo de implantação da inovação da melhor forma possível para mitigar aí erros, problemas, dificuldades e até aprendendo com eles, né, aprendendo e aperfeiçoando, né, um processo que ainda nem entrou no ar plenamente, já vai aperfeiçoando aquele processo e conseguindo aí uma inovação na área, né? Sempre fazendo benchmarking. Benchmarking é uma forma de entender aí uma inovação, de trazer uma inovação que já foi testada. Então, coisas muito relevantes para que a gente tenha um pensamento inovador. E a atitude da liderança no momento da inovação tem que ser uma atitude coerente. E o que é uma atitude coerente com a inovação? A gente não pode punir a pessoa que está implantando algo novo, com toda a vontade, de uma forma dedicada. Então, a gente tem que aprender a separar erro por desleixo de erro de aprendizado. Então, o que é o erro do desleixo? Já fiz isso 350 vezes e hoje eu errei porque eu não prestei atenção. Isso é um erro por desleixo. Erro por desleixo não, tem aqui as instruções de como fazer, tem um procedimento de como fazer. Mas eu não tive paciência de ler, muito dele, mas detalhe, vou fazer do meu jeitinho mesmo. Então, isso é falha por desleixo, né? Hoje eu não estou afim, aí eu deixei o meu funcionário fazendo, outro funcionário fazendo, que não sabe, mas eu pedi para ele me ajudar, porque eu não estou muito bem, vou fazer outras coisas. Então, isso é falha por desleixo, não está comprometido com a qualidade do trabalho. E o que é o erro do aprendizado, né? O erro que tem a ver com a criatividade, com a inovação. O erro do aprendizado é aquele, obviamente, que a pessoa se dedica, ela traça com você um plano, ela define aí um passo a passo, e na hora que vai para a vida real, né? A vida é o que acontece quando a gente planeja, depois que a gente planeja, lá vai tudo direitinho, mas na hora vai para a vida real, se verifica que não era bem assim,
E realmente não foi capaz, né, na hora ali do planejamento, ninguém foi capaz de identificar a dificuldade que surgiu, de identificar o problema que surgiu. Então isso muitas vezes acontece e inviabiliza aí num curto prazo a implantação de uma inovação sem ter um diferencial estrutural. Isso acontece, mas isso é erro de criatividade, é erro de inovação, é um erro de aprendizado. E o erro de aprendizado tem muito valor, porque esse profissional que viveu esse erro, essa falha, quando ele volta para a operação, ele volta observando o dia a dia, observando como é que as coisas acontecem e pode trazer uma solução que não tinha sido pensada anteriormente, bastante rica, bastante interessante e que vai realmente promover a inovação que se estava esperando. Saber, o líder precisa diferenciar esses dois tipos de erro e o erro de aprendizado ser até valorizado, porque isso pode sim significar melhores treinamentos, melhores capacitações na área e um trabalho cada vez mais melhor estruturado, melhor desenhado. Então, uma atitude da liderança ao saber distinguir esses dois erros, de realmente valorizar aí o erro da criatividade, o erro do aprendizado. Uma outra coisa bacana que eu acho importante é que muitas vezes a gente, quando também está muitos anos naquela área, conhece a área, muitas vezes a gente recebe um colaborador todo feliz que vem com uma ideia que ele julga inovadora e que vai mudar a forma de fazer as coisas, mas que a gente mesmo já tentou no passado e não deu certo por N motivos, né, que possam ter acontecido. E aí é muito comum a gente, não, isso aí a gente já tentou e realmente não deu certo, não acontece, não é bom. Então dá aí um balde de água fria no colaborador que veio todo animado querendo inovar. Então, ao invés de receber o colaborador, a gente tentou e não deu certo, talvez a melhor abordagem seja: a gente tentou, não deu certo lá atrás por causa disso, disso, disso. Você teria soluções para essas questões, para a gente evoluir e inovar? Pensa nisso. Pensa aí que a gente tem que ultrapassar esses obstáculos aqui. E se a gente conseguir ultrapassar, a gente vai implantar a ideia. Finalmente você vai ter contribuído muito para isso. Olha como é uma atitude completamente diferente. Não, isso aí a gente tentou no passado, não deu certo. Depois você pensa aí numa outra coisa, porque isso aí não dá certo. Olha, no passado a gente tentou, não deu certo por causa disso, 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 mas talvez agora você possa encontrar soluções para esses problemas. E aí a gente vai implantar essa inovação que realmente ia ser muito interessante, você não acha? Pode pensar em possíveis soluções? Olha como é uma abordagem completamente diferente e como é que a gente estimula a inovação e a criatividade mudando o nosso discurso. Com relação a essa dimensão de inovação dentro aqui dessa visão 360 da revista Exame, é muito importante a nossa atitude dentro da nossa área, a forma como a gente vai lidar, por exemplo, com erros, como eu já falei, e obviamente estimulando cada vez mais a inovação nos nossos e a criatividade dos nossos colaboradores. Agora vamos para o quarto fator dentro aqui da visão 360 da revista, que trata da visão de futuro. E o que eles trabalham aqui na visão de futuro? O processo de planejamento estruturado e o uso aí de ferramentas, né, estruturadas, o Balance Scorecard,
matriz BCG, diversas ferramentas que realmente ajudam a estruturar um processo de planejamento que se torne mais efetivo, né, e que chegue até a base na organização. Então, para nós, lideranças, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Então, em primeiro lugar, nós, né, que já ocupamos uma posição de liderança, temos obrigação de ofício de entender as ações, aí, entender os objetivos, entender o que a empresa quer. Por quê? Porque a gente tem que entender muito bem o que a empresa quer para fazer a tradução para os nossos colaboradores. Então, é uma linha aqui para transformar o planejamento organizacional, o planejamento estratégico em ações do dia a dia. Que se a gente não está contribuindo com o nosso papel, que é aí de tradução, que é o de inclusive dar retorno, olha, para esse objetivo a gente precisa disso. Então, o nosso papel é claro, a gente está ali no meio, e quem está no meio tem que cuidar aí dessa linha, né, de comunicação, tem que fazer o fluxo de comunicação funcionar. Em vista disso, tudo começa entendendo o processo de planejamento da organização, lendo, tendo interesse pelo processo de planejamento da organização. Quais são os objetivos estratégicos da sua empresa? Começar, first things first, né? Como diz um americano, eu acho essa frase sensacional. Primeiras coisas primeiro, mas em português fica feio, né? Mas em inglês fica interessante. First things first. Então, vamos lá. O que é primeiro aí? Qual é a missão da empresa? Qual é os valores da empresa? Quais são os valores da empresa? Qual é a cultura da empresa? A forma como a empresa acha que a coisa tem que funcionar? Qual é a visão de longo prazo da empresa? A visão, né, de 5 anos? Aonde a empresa quer estar daqui a 5 anos? E como é que nós... qual é a nossa parte desse latifúndio para isso acontecer, para esses objetivos, para a visão da empresa, para a missão da empresa, para que os valores da empresa aconteçam. Na hora que a gente entende, aí a gente é capaz de formular aí ideias e de começar a formular o planejamento da própria área. Então, eu entendo onde a empresa quer chegar, eu tenho que construir uma ponte aqui, como é que a minha área vai contribuir, né? Eu sou líder, como é que eu vou contribuir? Nós vamos contribuir aqui no meu grupo, eu e meu grupo vamos contribuir para um desses objetivos, todos esses objetivos, não sei, cada área aí tem um papel dentro da organização. Compreendendo isso, quais são as ações estratégicas que precisam ser desenhadas para a gente chegar lá. Então, transformar esse processo aí de planejamento estratégico num planejamento operacional, no dia a dia de trabalho. Trazer para as pessoas, né, o que é relevante e importante, tendo em vista aí o planejamento da organização. Dentro agora, né, de visão de futuro, como é que a tua área está usando a inteligência artificial? Vocês já estão usando a inteligência artificial para aperfeiçoar soluções que vocês podem entregar, para ampliar as perspectivas de visualização de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, para encontrar soluções, para ver se ele pode trazer ideias de soluções, né, a inteligência artificial que você vai consultar. Então, você tem que dar espaço, tem que ir, tem que acreditar e aprender a usar os prompts corretos para chegar aí nas melhores soluções para a sua área. Então, a visão de futuro é muito isso, usar ferramentas da forma adequada,
Não é transcrever uma solução da inteligência artificial. É pegar uma solução que ela tenha fornecido e trazer isso para a sua realidade, a realidade da empresa, e em cima disso encontrar aí a forma correta de estar apresentando essa solução. A visão de futuro, ela tem muito a ver com isso, né? De usar as ferramentas, de fazer benchmarking. Benchmarking é também uma ferramenta fundamental para a gente ampliar nossa visão de futuro, é saber que existem países que já estão fazendo, que existem empresas que já estão fazendo, então se eles já estão fazendo, a gente também pode fazer, e aí verificar aonde você pode acelerar a curva de aprendizado, fazendo o benchmark. O benchmark é para isso também, para acelerar a curva de aprendizado. A gente ouve o cliente, por exemplo, vocês ouvem um cliente interno na área, quais são as dificuldades que eles estão percebendo, o que eles gostariam de ter de melhoria aí nos serviços que vocês estão fornecendo. Muita coisa bacana. Mais uma vez, a gente volta aí para uma questão básica, que é estar aberto para ouvir, aberto para conhecer o novo e, obviamente, usando todas as ferramentas que estiverem disponíveis, e as que não estiverem disponíveis, encontrar uma forma de tornar elas disponíveis, né? Então, hoje, por exemplo, a inteligência artificial tem um monte de ferramenta gratuita. Então, não tem desculpa. Tem que ir lá e usar. E vai usando, e aí vai pegando aí o traquejo para usar cada vez mais de uma forma mais eficaz e mais efetiva no seu dia a dia. Então, sempre que a gente está aberto, né, para o novo, aberto para olhar para o futuro, conhecendo muito bem o planejamento da empresa, a gente consegue fazer um planejamento nosso cada vez mais interessante e até melhorar o nosso discurso, né? A inteligência artificial, as soluções, a forma como fala, muitas vezes traz um vocabulário, enriquece a nossa visão, novos conceitos, para que a gente possa trazer as melhores soluções para a empresa no que tange aí as ações do dia a dia, né? Então, linkar todas as ações com as estratégias, os objetivos e as grandes metas estratégicas da empresa. Chegamos agora na última dimensão trabalhada na revista, que é a dimensão pessoas. No item pessoas, eles trabalham muito a agenda, né? A agenda desses tempos que a gente está vivendo, que é uma agenda que trabalha a equidade, a diversidade e a inclusão. Esses são tópicos que toda e qualquer liderança precisa trabalhar. Como é que você está trabalhando a diversidade na sua área? Você já olhou para a tua área e viu se você está trabalhando a diversidade? Você está trabalhando a inclusão? Você se preocupa com a inclusão? Por exemplo, eu trabalhei em áreas que acabavam contratando, né, muitos jovens, então uma preocupação muito grande que a gente tinha era de equilibrar tanto jovens com pessoas com mais experiência, né? Até pessoas que já estavam aposentadas e que iam trazer uma riqueza aí de experiência, de resiliência, de inteligência emocional, justamente para dar um tom diferenciado dentro da organização. E isso é uma inclusão, uma forma de inclusão incrível. Existe também a forma de inclusão de outros, né, outros fatores, como etnia, como raça mesmo, como religião. Tem diversos aspectos que a gente, como liderança, tem que estar cuidando aí e buscando o equilíbrio, né? E buscando valorizar essa inclusão, a oportunidade de inclusão, as escolha sexual, ou seja, valorizar
o máximo de vertentes que a gente possa ter dentro da área. Isso só traz contribuição, porque aumenta a perspectiva, aumenta a humanidade, porque a gente aprender a lidar com o diferente, aprender a lidar com uma nova forma de pensar, só amplia a nossa humanidade e, obviamente, uma área mais humana trabalha com muito mais empatia e com melhores resultados do que outra que não tem esses fatores e que não consegue empatizar, por exemplo. Então, inclusão. E equidade. A equidade eu acho que é muito melhor do que igualdade. Nós não somos iguais. E quando a gente fala de diversidade, a gente já está dizendo, nós não somos iguais, a gente precisa do diferente. E a equidade é tratar as pessoas diferentes, é colocar as pessoas diferentes de tal forma, tratadas de tal forma, que fiquem todos igualados. Todos vão ficar aqui dentro de uma mesma, vão conseguir ter uma mesma perspectiva, vão conseguir ter uma mesma qualidade de vida no trabalho, vão conseguir ter bons resultados, porque eles vão estar sendo tratados de uma forma equânime. Então, deixa eu dar um exemplo, né? Há um tempo atrás apareceu uma figura aí nas redes sociais, que era um desenho e tinham uns 4 crianças, eu acho, uma bem alta, outra mais baixa, uma mais gordinha e tal, e aí eles colocaram existe muro, e essas crianças estavam assistindo a um jogo de futebol lá, no campo de futebol. Então, para ser igual, se fossem tratadas de uma forma igual, todas receberiam um banquinho de 10 centímetros. O mais alto teria uma visão totalmente ampla, que ele já conseguia ver em cima do muro. O menos alto teria que ficar bem na ponta do pé para conseguir botar o olhinho assim no muro e ver o jogo. E o mais baixinho ia ficar na altura do muro, ainda não ia conseguir ver nada. A equidade traz que cada um vai receber um banco da altura que precisa. Então, o mais alto nem ia precisar do banco, o médio ia precisar de um banco mais alto para ele conseguir ter a mesma visão do mais alto aqui, né? Ficar com a cabeça em cima do muro, e o mais baixo ia precisar até de uma escadinha que ele ia subir e aí realmente ia conseguir ver o campo na sua plenitude. Então a equidade é isso, pessoas diferentes, necessidades diferentes, soluções diferentes. Não é uma coisa muito fácil da gente conseguir implantar, da gente conseguir fazer, porque sempre tem... Por isso a transparência é fundamental, a gente volta, porque sempre, gente, a complexidade está nisso. Sempre uma coisa que a gente faz aqui puxa uma cordinha de outra coisa que a gente fez ali. Por isso que muitas vezes a gente, não, mas eu estou fazendo muito bem isso aqui e tal, mas eu não estou cuidando disso aqui, e aí as coisas não acontecem, os problemas continuam. Por isso que é a complexidade, porque a gente pode estar acertando numa coisa e errando na outra, e por isso os resultados não vêm. Vamos buscar a equidade e ser transparentes, de mostrar que as pessoas são diferentes e respeitar, ensinar as pessoas o nosso respeito pelo diferente, a aceitação do diferente, a busca pela equidade, para que todos possam ter a oportunidade de trazer a sua melhor contribuição. Eu acho que pessoas passam muito por isso, né? E quando há um time de verdade, quando a gente monta aí uma equipe amarradinha, as pessoas querem se ajudar, as pessoas desejam se ajudar, e as pessoas aplaudem as iniciativas
de equidade, para que todos possam dar o seu melhor e estejam felizes com o trabalho. Então, eu acho que isso é realmente muito poderoso. E na revista eles abordam essa questão. Outra coisa muito importante diz respeito à discriminação. Muitas vezes, né, aquelas brincadeirinhas até para gente, mas tem que ter muito cuidado, né, com todas as manifestações de discriminação que possam estar ocorrendo na sua empresa, porque você, apesar de não deve dar força para esse tipo de conduta, para esse tipo de brincadeirinha, né? Por exemplo, eu me lembro uma vez no trabalho que estavam numa reunião e aí a pessoa falando que mulheres dirigiam mal, mulheres isso, mulheres aquilo outro, que mulher tinha mesmo que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Absolutamente desnecessário, né? E mesmo naquela época já tinham saído. Não, eu me lembro, saiu logo depois, naquela época, uma matéria dizendo que as empresas seguradoras pontuavam melhor as mulheres e por isso seguros de carros de mulheres eram mais baixos do que seguros de carro de homem, porque os homens se envolviam em mais acidentes, em maior número de acidentes e em acidentes mais graves. Então, viva as mulheres! E a gente levou a matéria e calou a boca do bobinho que ficava falando que mulher não sabia dirigir. Bom, ainda bem que essas bobagens, eu espero, não estejam mais acontecendo, né? Eu nunca mais ouvi essas bobagens, porque realmente são totalmente fora do esquadro do mundo atual, né? Mas, infelizmente, a gente já ouviu essas bobagens e pôde verificar que elas eram grandes bobagens mesmo e mentirosas. Bom, voltando aqui para as pessoas, né? Você contribui para evitar as discriminações, né? Muitas vezes a gente percebe um movimento meio silencioso, né? de discriminação, posicionando que a pessoa não é tão boa porque é assim, assado a outro. Então, a gente contribui não permitindo que se instale esse pensamento, né? E justamente valorizando. Que essa é uma coisa que a gente faz pouco quando a gente está no dia a dia de trabalho, que é fazer o reconhecimento das pessoas pelo esforço, mesmo quando não tem resultado, porque uma pessoa esforçada vale muito. Uma pessoa que quer, que te ajuda a buscar soluções, mesmo que ela não encontre a solução, mas ter esse movimento, essa garra, essa gana, essa vontade de acertar, tem muito valor. E a gente tem que aprender a valorizar e aprender a reconhecer. E na hora que a gente reconhece os esforços, as contribuições das pessoas pelo diferente, né, pelo fato delas serem diferentes e pensarem diferente, ajuda a construir uma percepção geral de que preconceitos, discriminações não serão toleradas, não serão aceitas pelo grupo, né? Eu já vi em grupos as pessoas nessa coisa da equipe e tal, se fechando para justamente apoiar as pessoas que são diferenciadas, né? E até dando oportunidade para que essas pessoas aparecessem mais, mostrassem o resultado do grupo, mas elas sendo as defensoras ali do grupo como tudo. Isso é muito bacana, né? A gente construir uma equipe tal que as pessoas se valorizam, as pessoas se ajudam, se apoiam. Isso é muito importante, é construir isso. Nós, enquanto lideranças, temos que ter essa preocupação de construir uma equipe que está junto, né, e que não discrimina. Começa com a gente, né?
cada qual com o seu pedacinho. E o pedacinho que a gente pode fazer aqui é não ter nenhum tipo de discriminação, não deixar nenhum tipo de nonsense acontecendo aqui, e realmente acreditando o quanto que contribui a diversidade, o quanto que contribui a equidade e o quanto que contribui a gente ter um pensamento de que juntos a gente vai construir algo muito maior, né? Porque somos diferentes, porque somos capazes. A liderança é fundamental para isso. E a gente não pode, assim, falar de pessoas sem falar de desenvolvimento, sem falar de treinamento. Muitas lideranças, até porque contratam profissionais muito qualificados, a empresa tem a política de já trazer profissionais experientes, profissionais capacitados, profissionais treinados, profissionais com background muito bom, então acha que não precisa de ações de treinamento e desenvolvimento. E eu digo o seguinte: quanto mais qualificada for a equipe, mais ações de treinamento e desenvolvimento serão necessárias para que essa equipe possa nivelar o conhecimento. Porque cada profissional vai trazer a sua experiência, o seu conhecimento, e na hora que você promove as ações de desenvolvimento, de treinamento, você vai trazendo à tona os diferenciais de aprendizado de cada um e vai conseguindo aí nivelar no nível realmente muito mais alto o conhecimento na sua área. Então, como estão as suas contribuições para treinamento e desenvolvimento da sua equipe e até de equipes de outras áreas? Como você contribui para que profissionais de outras áreas possam estar cada vez trabalhando melhor e inclusive ajudando a sua área nas suas entregas, né? Que a gente sempre está dependendo. Alguém vai fornecer alguma coisa para a gente, que a gente vai transformar de alguma forma e vai fornecer para outro alguém. Então tem aí um ciclo dentro das organizações: fornecedor, prestador e cliente, né? Então tem esse ciclo interno. Quanto que você está trazendo de contribuições, quanto a sua área está trazendo de contribuições para cada ponta aí, né? Para a sua própria área, para os seus fornecedores e para os seus clientes. Essa é uma preocupação genuína das lideranças e que pode realmente promover grandes mudanças e grandes melhorias na organização. Então, como você pode ver, a partir desta publicação que sai todo ano e que traz aí grandes inovações, falaram muito de inteligência artificial, por isso que eu toquei nesse aspecto da inteligência artificial, porque realmente vai fazer a diferença cada vez mais na nossa vida, na vida pessoal e na vida profissional, e a gente tem que estar acompanhando, né? A visão de futuro acompanha isso, né? Não pode deixar chegar lá e não entendo nada disso. Não, tem que já está up to date, já está fazendo. Leiam, é uma leitura rica, tem muito aprendizado aqui e tem muitas ideias inovadoras que vão destacar não só a sua área, mas você como uma potencial executiva na sua organização. Então acredita e faça. Mais do que pensar, mais do que desejar, a gente precisa fazer. Faça acontecer e use inspiração para isso. Até o próximo!